Sejam bem-vindos ao DAZN F1 de antevisão ao Grande Prémio de Mónaco, o 8º Grande Prémio desta temporada de 2025 do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Não posso dizer que nos tenhamos todos vestido a rigor para este Grande Prémio do Mónaco. Eu estou de t-shirt, o João Amaral sim veio mais vestido a rigor porque está de camisa. O Lourenço Barão da Veiga e o João Carlos Costa aproveitaram e trouxeram um polo assim mais descontraídos. É para o barco. Com sapatos de vela e tudo. Foste tu que lá meteste aquele McLaren? Sim. Bom, pronto. Mas preferiste ficar cá este fim de semana? Sim, giro. O Mónaco tem estas coisas. Nem sempre dá bons grandes prémios, ou 90% das vezes não dá bom grandes prémios, mas dá sempre uma grande qualificação e é isso que queremos que volte a acontecer. Se for possível, um grande prémio em que os 10 primeiros não se mantenham nas mesmas posições a corrida toda como aconteceu o ano passado. A gente agradece um bocadinho só. Ainda bem que falaste aí da qualificação, porque a qualificação continua a ser determinante, apesar de este ano termos a novidade de 2 paragens. Antes de irmos para o Mónaco, fizemos uma paragem no Estoril Racing Lab para conhecermos um bocadinho melhor, se é que ainda há quem desconheça, este traçado citadino do Principado de Mónaco. E estamos a iniciar uma volta no circuito emblemático do Mónaco, travagem para a curva 1, perto dos 100 metros, usar o corretor, preparar muito bem esta subida que vai dar ao casino, travagem forte, deixar rolar o monolugar, curva do casino, atenção aqui com o acelerador por causa disto mesmo, travagem para Mirabeau, a roda interior direita sempre a bloquear um bocadinho pelo desnível, gancho do hotel com uma mão apenas, aqui usar o corretor para ajudar na rotação, entrada no túnel, também é preciso ter uma boa tração para não perder muito tempo nesta zona rápida, vamos travar para a chicane do Porto. Uma chicane muito complicada, agora esta curva à esquerda muito rápida, atenção aos muros, tanto na entrada como na saída, e aqui a zona das piscinas, também muito rápida e muito técnica. Vamos chegar aqui à curva de Tabac, muito lenta em segunda, e agora a última curva de circuito, Antoni Noguês. Cuidado com os muros, é uma constante aqui no circuito do Mónaco e esta é uma volta no Principado. A volta virtual do Henrique Chaves, que na próxima semana já cá estará connosco. Não que estejamos mal acompanhados, mas calma aí. Também é bem-vindo. Já vamos à questão das 2 paragens e daquilo que pode vir a significar uma mudança ou não, ou uma mexida ou não. Mas Mónaco vai continuar a ser muito no sábado, ou a se decidir muito no sábado. Sem dúvida, ainda os próprios pilotos falaram sobre isso mesmo, na antevisão do Grande Prémio. Disseram que estão na dúvida o que é que vai realmente mudar estas 2 paragens, mas sabem claramente que a qualificação é meio caminho andado. Falam também muito em jogo de equipa, porque sabemos aqui que um jogo de equipa pode ditar muito o andamento, sacrificando às vezes, nunca sabemos quem vai sacrificar porque, pelo companheiro de equipa, mas se tiver que se pôr isso em causa e se uma estratégia for diferente da outra, podem-se depois no final ajudar mutuamente, e isso vai ter muito peso. Acho que se há equipa onde não se sabe quem poderá beneficiar outro, talvez seja na McLaren, mas há uma equipa que temos claro quem é o piloto favorito. Se for preciso beneficiar alguém.
Não sei, assim, de repente não estou a ver um carro talvez azul com umas risquitas vermelhas. Olha, será que tem uma decoração especial para este fim de semana? Ainda não chegámos a essa fase das decorações especiais. McLaren já tinha visto. Mas é um capacete especial. Mas estamos em quinta-feira, é Mónaco e quer dizer, ainda não há aquela fúria. Isso passou tudo para os Estados Unidos. Cada vez temos uma corrida nos Estados Unidos, são 3 semanas antes com uma decoração nova. Mas chegamos ao Mónaco, que é a coisa mais tradicional, quer dizer, não é o Grande Prémio mais antigo, bem sei, não dá as melhores corridas, facto. Mas caramba, Mónaco é o ex-libris, não é? Corridas há quase 100 anos. É isso. E já teve excelentes corridas. E não temos assim muitas decorações especiais. Sim, na Red Bull, falando de Fórmula 1. Temos um fato novo da Ferrari, que é um bocadinho parecido ao de Miami. Sim, mas a Ferrari está a fazer todos os esforços este ano para ser o menos encarnado possível. Não sei se aquilo é uma declaração de intenções, não, mas é tudo quando puderem fugir do encarnado. Ok. O universo está muito bom. O universo havia de chegar a esse ponto. A Red Bull pode fazer isso calmamente. É preciso que o Tsunoda se qualifique melhor. É preciso que não faça exatamente o mesmo que fez na qualificação de Imola, porque aqui é capaz de dar menos bom resultado. Ainda vai tomar uma banhoca ou coisa. Se completar a volta já faz melhor. Já, é um facto. Tens razão. Bem visto. Sempre aquela visão de piloto pragmática. É exatamente isso. Sérgio Pérez tem ensaiado nos anos anteriores. O Sérgio Pérez, o ano passado, foi na corrida que ensaiou. Mas foi um valente ensaio de pancada que ele levou com os outros carros todos em cima. Mas enfim. É verdade, a Red Bull com mais facilidade que as outras, e agora falando a sério, isso pode ser uma vantagem, pode pedir ao Tsunoda atrás ao ritmo para permitir ao Max Verstappen parar nas boxes, numa das 2 vezes que vai ter que o fazer, e sair ainda à frente dos outros todos que vêm atrás de ti. Isso pode acontecer. As outras, se calhar, vão ter que fazer uma opção, que é se qualificar à frente, se calhar na corrida depois tem que sacrificar, mas também é preciso que estejam, como eu gosto desta palavra em francês, en tandem, para conseguir fazer isso. Muito bom. Vamos para o Mónaco. 4 rodas, não fica bem. Ainda que no Mónaco, nesta altura, acho que se fala mais inglês do que o francês. Se este podcast for ouvido por alguém que tenha o francês por língua natural, tu neste momento tens uma fotografia na parede e estão a tirar setinho. Os falantes da língua de Napoleão não gostam muito dessas coisas. Não gostam de todo. Não. Bom, mas nós ainda temos na memória, nós e todos os adeptos da Fórmula 1, ainda temos na memória aquilo que se passou em Imola e a ultrapassagem de Max Verstappen, que continua a dar que falar. Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri passaram esta quinta-feira Max Verstappen pela conferência de imprensa e falaram aos médias sobre aquilo que é a luta pelo título, porque se bem se recordam, Max Verstappen chegou a dizer não, eu só cá estou para cumprir calendário, mas parece que não é bem assim. It's not about believing, it's about where you finish in the last race, and we just keep working every race to be better and improve the situation. So a lot can happen. I mean, if you asked me last year around this time, I said, yeah, we'll win it, no problem, easy. But then a lot changed as well, so it's not, for sure it's not going to be straightforward anyway, to the end of the season, but I also know that I think we still have to improve in areas, but that's fine, we'll try to find the improvements. I think at the moment, we've had, on average, the strongest car, and I think, Imola was really the only place so far where Red Bull has been, I think, on an even playground with us. So from that point of view, yes, having us two in the constructors, I think that that is definitely the aim. But in the drivers, it's hard to know. I obviously want to win it. And I think we have the car, and I think I have the position too. The position, I feel like I have the tools I need to achieve that this year. So let's wait and see. If the development race goes very differently, then maybe it won't be a failure. But at the moment, if the championship stopped tomorrow, then yes, I would be upset if I didn't win. But we know we have a strong car. We know we have, on average, the best car on the grid. That's important for a championship. Doesn't mean you're going to win them all. Doesn't mean you have to win them all. But we still try to. I mean, I think they got it closer. They had some upgrades. Maybe the track suited them a little bit more. But they also beat us in many qualifyings. They also beat us in Japan. They probably should have won in Jeddah. So no, it doesn't change anything. We know they're quick. They've been quick the whole season. I'm sure they'll be quick again this weekend. So we just keep working and we try to win the race ourselves. As palavras de Max Verstappen, de Oscar Piastri e também de Lando Norris, precisamente os 3 primeiros classificados do Mundial de Fórmula 1. Lourenço, começando por aquilo que diz Max Verstappen, temos vindo a evoluir, é preciso continuar a trabalhar, mas a verdade é que Verstappen,
há um outro momento em que Max Verstappen, sobre um outro tema, porque é que Verstappen preferiu ficar a jogar iRacing, a ir à antestreia, ou aquela estreia especialíssima para os pilotos do filme da Fórmula 1, e ele diz: porque preferi ficar em casa, porque já passamos tanto tempo fora de casa e é o meu tempo livre e faço aquilo que quiser. Não foi bem para estas palavras, mas deu a entender, e acho que aí concordamos todos que Max tem razão. Max toca aqui no ponto de há um ano era mais fácil e este ano está tudo mais equilibrado. Ele disse isso, disse que há um ano, se assim que ele ia ganhar, ele tinha a certeza, porque sabia que tinha o melhor carro e que estava carro-piloto, era quase imbatível, pelo menos nesta fase do ano em que chegamos. Este ano não vai ser bem assim, se bem que em qualificação ele tem surpreendido muito, e falámos aqui da qualificação, que é o mais importante. E aqui vai ser fundamental. E quando às vezes o tiramos da equação, como vimos, por exemplo, agora em Imola, acabamos por dizermos: ok, o Max Verstappen pode fazer uma grande volta e ir para a pole ou estar ali na primeira grelha. Depois temos visto os treinos livres, se calhar dizíamos que não. E a verdade é que quando chega ao momento certo, ele consegue meter a volta junto aos setores e faz a volta e está lá na frente. E aqui não vai ser diferente. E sai lá no primeiro lugar, vai, de certeza que vai conseguir ganhar uma vantagem por um ritmo, como fez agora em Imola, que não vai ser difícil vai ser quase impossível de bater. Agora, não é o melhor carro. Ele também fala que este é um circuito, não tem um carro ideal para curvas de baixa velocidade. Isto é um circuito de baixa velocidade. Eu acho que ele também faz um pouco o jogo dele, tipo, para tentar descartar um pouco. Como talvez para apanhar de surpresa, como apanhou também o Piastri na primeira volta em Imola, e acho que era isso mesmo, quer tirar um bocadinho de responsabilidade e surpreender. É o Max que à sexta-feira chega e tira de cima de si o peso, e quando é preciso demonstra, e precisar demonstrar é ao sábado na qualificação. Não conquista o pole da semana passada por 34 milésimos de segundo, e porque o Piastri faz uma volta também ela incrível. Os dois têm 3 pole positions das 7 que já se disputaram esta temporada. A outra é obviamente de Lando Norris, e depois, se tal não acontecer ao sábado, é o domingo, e foi no domingo que ele fez aquilo que bem sabemos em Tamboril, e pode fazer, não daquela forma obviamente, porque aqui é muito mais difícil de ultrapassar, mas aparece nos momentos certos. Bem, e sem dúvida é a marca d'água dele, é o trademark dele. Mas eu ia dizer que estavas a perguntar se ele tira de cima dos ombros o peso. Algum peso a tirar para travar tão mais tarde que o Piastri, que ele devia estar muito mais leve, não tenho dúvida disso. Quer dizer, eu por acaso ouvi tudo o que o Lourenço disse e concordo inteiramente com tudo. Acrescentaria um ponto, ou seja, nem é dizer uma coisa nova, é reforçar aquilo que o Lourenço disse. É dizer, eu acho que ele tem mais hipóteses de ganhar Mónaco este ano do que tinha o ano passado, precisamente por esse defeito de qualidade que é o do Red Bull, de ser melhor em qualificação do que era o ano passado, porque o ano passado tínhamos, não era a certeza, mas tínhamos elevada probabilidade que o Leclerc, não falhando a volta de qualificação, conseguia a qualificação. Os Ferrari já lá chegaremos, mas sim, estão nowhere to be seen, mais coisa menos coisa. O Charles já disse, este não faz a pole. Este ano o McLaren é melhor carro que o Red Bull, ao contrário do que aconteceu ano passado, mas em qualificação o Red Bull é melhor carro, e portanto numa pista em que a qualificação é 95% do resultado final, como o João disse, os 10 primeiros do ano passado da grelha acabaram nessa posição. Este ano temos a variável da segunda paragem nas boxes, vamos ver o que é que isso muda ou não muda, mas seja como for, nesses 95% o Max Verstappen e a Red Bull têm melhores e maiores probabilidades de ganhar do que o ano passado. Portanto, eu até apostaria mais dinheiro este ano, não aposto dinheiro em corridas, mas apostaria mais dinheiro do virtual que existe na minha cabeça no Max Verstappen este ano do que eu teria apostado do ano passado. Vamos ver, o Max e o Mónaco, há algumas histórias de amor, mas também há algumas histórias de desamores, não é? Dos circuitos onde o Max esteve sempre muito à vontade. Toda a gente lembra a qualificação de 2023 e aquele último setor do outro mundo. De facto, a vitória nesse ano de 2023 foi conquistada no braço face a um Fernando Alonso, sobretudo na fase inicial da corrida, que lhe deu água pela barba. No ano passado... A água foi o ponto essencial, porque a Martin falha completamente a estratégia. Se não teria ganho a corrida até, talvez. Sim, não me parece que não ganhasse a corrida. Mas a verdade é que a grande mais-valia da Red Bull neste grande prémio poderá ser o próprio Max Verstappen, apesar de nem sempre casar bem com o Mónaco. E outro fator, as duas paragens podem pôr as coisas a pender mais para o lado da Red Bull em termos de estratégia. Raramente a Red Bull falha na estratégia. E se a estratégia das duas paragens for de facto determinante, eu tenho dúvidas, mas se a estratégia das duas paragens
permitir tirar da cartola um coelho daqueles muito grandes, eu acredito que seja mais facilmente no campo da Red Bull do que no campo da McLaren ou da Ferrari que isso venha a acontecer. E essa poderá ser a mais-valia das duas paragens nas boxes e mais uma razão para acreditarmos que o Max pode ter aqui uma oportunidade de fazer melhor do que o ano passado. Parece mais ou menos claro. A vitória de 2023 ser repetida não é impossível, não é fácil, mas se calhar, fruto dessas circunstâncias, poderá ser. Mas por outro lado, este é o circuito em que os dois pilotos da McLaren chegam precisamente com o mesmo discurso. Sabemos que temos o melhor carro, o Piastri é questionado sobre as probabilidades de ganhar o título de pilotos e também o título de construtores. Quer ele, quer o Lando Norris aqui casam bem a dizer: sabemos que temos o melhor carro, que temos todas as condições, mas depois temos um Oscar Piastri a dizer: creio que tem tudo para alcançar os dois títulos. Num caso, revalidar; no outro caso, chegar lá pela primeira vez. Já o Lando Norris fala no fator que nós temos aqui andado a falar, de Max Verstappen, da surpresa que é por vezes Max Verstappen. Pode mesmo vir a ser um grande prémio em que os McLaren não consigam extrair o máximo em qualificação, também porque o Norris deixa a entender que o carro não é um carro que casa bem com este circuito do Mónaco. Pode ser. Aqui no Mónaco tudo é diferente, não é? O asfalto é diferente, o estilo de pista é diferente de todos os outros. Não há mais nenhum circuito com estas características e às vezes o que pode não ser bom ou que em teoria funcionaria aqui e pode não funcionar. O próprio Leclerc fala sobre isso mesmo. Quando vamos pôr o carro na pista não sabemos o que é que vai dar. Mas aqui os McLaren, em relação aos McLaren, eu acho que temos visto algumas dificuldades na qualificação e aí tem sobressaído o Max Verstappen. Vamos ver se realmente aqui conseguem fazer. Eu acho que não sei qual é a causa que tem dado estes problemas à McLaren. Eu não sei se tem alguma dificuldade em pôr a temperatura nos pneus, principalmente naquele primeiro setor, porque normalmente no segundo e terceiro setor a McLaren aí consegue recuperar tempo em relação ao Max Verstappen. E isso pode ter interferência e aqui no Mónaco pode fazer toda a diferença. E algo que o Norris diz também, que é: sabemos que não temos de vencer todas as corridas, mas temos de amelhar o maior número de pontos possível. Maximizar. E isto vale para os dois. Vale para os dois, para obviamente. O título de construtores e também para o título de pilotos. Vamos lá ver. Se o resultado de Imola se repetir, os três primeiros do campeonato vão sair do Mónaco separados por 12 pontos. Ou seja, de repente o campeonato ganha uma dimensão. Se não se repetir, as contas poderão ser feitas de outra maneira e serão de certeza absoluta feitas de outra maneira. Mas os três podem sair do Mónaco como líderes do campeonato do mundo. Na McLaren eu suspeito de duas coisas. Primeiro, eles estão preocupados com o apoio mecânico. O apoio mecânico aqui é fundamental, de tal maneira que, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com a Ferrari, que foi buscar a asa de maior apoio do ano passado, não fez uma asa nova para o Mónaco. No Mónaco usa-se uma asa que só se usa no Mónaco. A McLaren investiu nessa asa porque acredita que a grande vantagem aerodinâmica e o facto do carro ser mais fechado do que os outros, aqui no Mónaco, não é superlativo. Há outra questão. Os pneus aqui no Mónaco não sofrem como sofrem nos outros grandes prémios. Anda-se mais devagar, as curvas são quase todas lentas, sofrem um bocadinho de tração. Há um fator que poderá ser interessante ver, sobretudo ver como é que a granulação dos pneus vai acontecer na sexta-feira e ver se ela passa depois para sábado e para domingo. Tem a ver com o asfalto novo que está colocado entre a curva da tabacaria e o final da subida do casino. Portanto, até Massenet, todo esse bocado da pista, que é metade do circuito, tem asfalto novo. Poderá provocar alguma granulação na sexta-feira. A McLaren poderá tirar partido disso, sim, mas se calhar depois na qualificação, com a borracha, não só da Fórmula 1, como da Fórmula 2, da Fórmula 3 e também na pós-Supercup, ainda que seja outra borracha, poderá deixar de ser uma vantagem. Eu estou muito expectante relativamente à performance dos McLaren nesta versão, neste circuito. Porque há aí outro dado a trazer para cima da mesa. Não sei se é muito influenciador para este grande prémio ou não.
João, há umas 2-3 semanas trouxeste aqui para esta mesa quando estávamos a fazer a análise ao Grande Prémio de Miami, se não estou em erro. Trouxeste para cima da mesa aquilo que eram suspeitas, rumores que haviam na altura sobre a temperatura dos travões dos McLaren, a Red Bull, porque foram notícias que começaram a correr na imprensa. A Red Bull, entretanto, pediu clareza à FIA, que entretanto alterou a diretiva. Teoricamente, ainda ninguém viu diretiva técnica nenhuma. É que ninguém teve acesso, tirando umas alegadas fugas de informação que nós estamos a ver nos sites internacionais, sobretudo no Racing 365. Poderá isto a confirmar-se estar a prejudicar a McLaren, e poderá ter sido isso aquilo que aconteceu, por exemplo, em Imola semana passada? Confesso-te que acho que não. Percebo tudo isso, conheço tudo isso, acho que não. Primeiro, acho que a Red Bull e o Warner estão numa fase de tira ao alvo, mas para o ar. O Warner tem uma venda nos olhos, tem uma arma na mão e vai tentando acertar na McLaren, e todas as semanas tem uma teoria nova e um alvo novo. Foi a água nos pneus, foram os travões, é isto, é aquilo. Todas as semanas ele tem uma teoria nova. O que devo dizer? Já sei que vou ser criticado por isso, mas a mim dá-me um certo gozo. Gosto de o ver um bocado espernear, porque não sabe exatamente. Teve o carro mais dominador durante 2 anos, que foi uma coisa fantástica. E agora de repente não está a ganhar, o que é legítimo, quer voltar a ganhar também, o que é legítimo, e esperneia por todos os lados. Acho que aquilo que aconteceu em Imola, e isso o que é engraçado é que essa teoria, essa estratégia mediática do Warner, essa estratégia de guerra, porque a Fórmula 1 é uma guerra sem vítimas, felizmente, mas é uma guerra constante, acaba por menorizar o bom trabalho que tem feito. Portanto, o líder da equipa conseguiu que os upgrades trazidos para a Imola fossem eficazes. A própria McLaren diz isso, o Verstappen diz isso, o Verstappen durante o fim de semana de Imola diz: não, pela primeira vez num fim de semana não me estou a queixar, o carro está a corresponder ao que eu quero. Fez aquela evolução fantástica que eles sempre fazem, de sexta para domingo e por aí fora. Portanto, quer dizer, está a funcionar, certo, é bom, continua a apontar o dedo a tudo o que mexe no McLaren, são as asas, são os travões, é a entrada de ar, a saída do ar, é a água, é a entrada do ar no capô motor, qualquer dia é o motor, as suspensões, tudo no Warner, para o Warner no McLaren é ilegal. Ao mesmo tempo esconde um bocadinho o bom trabalho que a equipa técnica fez, porque no início do ano estivemos aqui sentados a perguntar se o Pierre Vacher seria a pessoa certa para conseguir, foram anos de Newey, não há Newey, a equipa está a conseguir, o carro é eficaz, o carro ganhou uma corrida, ganhou por mérito, não ganhou porque entretanto tivessem desistido 19 carros à frente dele. Tem um ótimo piloto, é um facto, mas tem um bom carro também. Não me parece que seja propriamente isso. Concordo com tudo o que eles disseram. Uma McLaren neste circuito, a ter um circuito onde sofre, eu diria que é este, mas isso também não é novo, é histórico. Se pegares nas temporadas em que há um domínio mais insolente de um carro, não é o caso desta sequer, mas se pegares 2004 com o Ferrari do Schumacher, os anos da Mercedes, os anos da Red Bull, antes disso outros domínios, McLaren em 88, que ganhou, bem sei. Este é o circuito onde esses carros mais sofrem, porque é onde o piloto também faz mais diferença e onde a qualificação faz mais diferença. Voltamos sempre ao mesmo. Ou seja, se é possível ter aqui um outlier, uma coisa que escape, um Villeneuve em 81 que ponha uma carroça com rodas, como ele pôs, à frente de todos os outros e aguenta 81 voltas à frente de todos os outros, é este circuito em que isso vai acontecer. Portanto, fico curioso porque o melhor carro, de modo geral, sofre no Mónaco. O melhor carro é o McLaren, estamos no Mónaco, curioso para ver isso. E há uma coisa que, desculpa, há uma coisa que tu disseste e tens muita razão. Isto é um circuito que é preciso muita tração mecânica e Imola também tem uma parte importante na tração mecânica também dos carros, e portanto aqui também e a Red Bull levou vantagem aí. Portanto, já agora pode ser um ponto de vantagem. Deixa-se lá em cima na variante voltar às alegadas diretivas técnicas da FIA. Uma, ao que parece, é uma resposta a uma comunicação entre a Red Bull e a FIA, que tem a ver exatamente com o uso, como o João fazia referência, em Miami, de materiais que têm permutas térmicas que permitem reduzir, digamos que o calor dentro das tomadas de ar dos travões, e com isso também facilitar o não aquecimento excessivo dos pneus e das jantes, ou das jantes e dos pneus, subsequentemente. E o outro tem a ver com a distribuição do ar dentro dessas tomadas de ar. Tudo o que é fora das tomadas de ar é livre, ou seja, aerodinamicamente a tomada de ar não tem que ter um determinado desenho, é livre, mas no interior a separação dos fluxos, que é aquilo que se fala muito que seja o truque da McLaren, não poderá acontecer. No fundo, ao que parece, essa comunicação, e volto a dizer, ao que parece, a comunicação entre a Red Bull e a FIA, ou a FIA e a Red Bull, tem a ver com o esclarecimento da forma como estes dois fatores são aceitáveis e menos aceitáveis. Outra coisa, outra diretiva técnica, que é algo que a FIA, e aí foi a FIA que foi investigar, ao que parece também, tem a ver com o patinho.
e a forma como o patinho desgasta, não só os materiais de que é construído o patinho há muito que deixou de ser de madeira, como as zonas de fixação, que é normalmente onde surgem os problemas, não podem estar montadas de maneira a que o desgaste que aconteça e que está para lá da regra possa ser, digamos, evitado na medição. Ao que parece, a segunda diretiva técnica é um esclarecimento da FIA relativamente ao que pode ser feito a esse nível. Mas nem um caso, nem o outro, ao contrário daquilo que é a diretiva técnica número 18 das asas flexíveis, que vai entrar em vigor em Barcelona no próximo Grande Prémio, mereceu, por parte da Federação Internacional do Automóvel, qualquer esclarecimento público. Quase que estava a ver um episódio do GP Confidential, que a propósito traz também muita da parte técnica e daquilo que é também já a agora desta semana tem uma coisa fantástica. Eu que não sou saudosista, olhei para aqueles últimos 4 minutos e fiquei com grande saudade. Tem o Auto Union de antes da Segunda Guerra Mundial e o tema daquela peça tem a ver com aquilo que era a evolução técnica desse carro e aquilo que estão a fazer à Fórmula 1 com o regulamento de 2026. Aconselho porque é muito interessante. História, atualidade, componente mais técnica, tudo para ver no GP Confidential, que está obviamente na DAZN, quer no canal 5 da DAZN, quer também na aplicação da DAZN. Ora, já falámos aqui um bocadinho sobre aquilo, ou retomámos um bocadinho o tema da ultrapassagem de Max Verstappen a Oscar Piastri em Tamborelo. Reavivamos aqui um bocadinho aquilo que se passou no arranque da corrida da semana passada, só porque, se bem se recordam, no final do ano passado tivemos 2 pilotos de costas voltadas, às turras, um com o outro, se assim poderemos dizer, Max Verstappen e George Russell. E Russell foi questionado na quinta-feira sobre a ultrapassagem de Max Verstappen e estas são as considerações do piloto britânico. I mean, an overtake of a year, definitely, without doubt. It's, best overtake I've seen in a hell of a long time, to be honest. I thought my race start in Barcelona was pretty good, but his one was, it was pretty spectacular. So it was a bit frustrating from my perspective when, I made a really good start, but there was nowhere to go. And I felt at that point my only hope was to fight with Max in that race, how wrong we were, and just to see him zooming around Oscar, bugger. But, that's why, he's one of the best ever, Max. You can't take that away from him. And, even with, our personal relationship or anything that happened in the past, you still have respect for what he does on the racetrack. As palavras de George Russell sobre a ultrapassagem de Max Verstappen, ele que tinha a vista privilegiada em Tamborelo para assistir àquela ultrapassagem, na altura estava a picar também Oscar Piastri, ele que tinha partido para este grande prémio para o grande prémio de Imola da terceira posição. Precisamente também George Russell, que chega a este circuito do Mónaco a querer o melhor resultado do que aquele que aconteceu em Imola. Outro dos pilotos que procura também o melhor resultado é claramente Charles Leclerc, apesar de na conferência de imprensa ter admitido que não vai conseguir fazê-lo este fim de semana. I mean, if you want a honest answer, then low, because unfortunately our car hasn't been particularly strong in low-speed corners, and there's only low-speed corners here in Monaco, so on paper it doesn't look like the most promising track for us. But in Monaco it's also so unique and so different than anything we race on over the season that we can have also a good surprise once we put the car down tomorrow, which I hope will happen, and if it does, then I hope to be there on Saturday, because obviously qualifying will remain the most important part of the weekend. But on paper, it's going to be a tough one. Of course, Imola was disappointing, but you come here, it's a street track, it's Monaco. We've got a 2-stop on Sunday, which is everybody has to do, and that's going to spice things up a bit. So we know on our very best day we're sort of fighting for the back end of the podium, and on our worst day, that was sort of Imola, we ended up P7, maybe without the safety cars we'd have been P5. That's just where we are right now. As palavras de Charles Leclerc e também de George Russell, um Leclerc que chega aqui, depois de na semana passada termos mostrado um Charles Leclerc que dizia que muitas das vezes já entra no carro frustrado, é um Leclerc que diz: as minhas expectativas são baixas, porque não conseguimos. Este ano não dá. Quer dizer, eu acho que o Leclerc continua a ter um discurso realista dentro da Ferrari. A Ferrari em bandeironhar, que dissemos isso no fim da corrida no estúdio, em bandeironhar com o 4º lugar do Hamilton. É a melhor classificação do Hamilton em corrida este ano. Não desmereço nada aquilo que o piloto fez. 4º lugar para a Ferrari é pouco.
Depois, antes do safety car entrar em pista, o Hamilton e o Leclerc, os Ferraris, o melhor dos Ferrari estava a mais de 40 segundos do Verstappen. É isso que eles estão a comemorar, é estar a mais de 40 segundos do Verstappen? É pouco, é curto. Acho que ele, sobretudo, pegando naquilo que dizíamos há bocadinho sobre o Verstappen este ano ter porventura melhores hipóteses para ganhar este grande prémio do que no ano passado. Tem um carro mais eficaz em qualificação, a Ferrari está ao contrário, tinha um carro muito eficaz em qualificação e um carro eficaz em corrida, e este ano tem um carro nada eficaz em qualificação e mais eficaz em corrida, o que lhes permite ganhar posições ultrapassando. Há uma coisa que no Mónaco é difícil de fazer, deixa-me pensar. Uma é viver, pronto, porque é o sítio mais caro do mundo para se viver. A segunda, se calhar, é fazer ultrapassagens em corridas de Fórmula 1. Portanto, eles viver lá já vivem. Fazer ultrapassagens não é tão fácil. Como é que eles vão estar otimistas? É normal. Quem parece estar otimista é o Frederico Vasseur, que no preview da Ferrari, a verdade que isto é escrito e se calhar já foi escrito ainda antes de Imola, dizia algo como: estamos a trabalhar cada vez mais e melhor para melhorar o carro a uma volta só. Ou seja, em ritmo de qualificação. Bom, não sei quando é que isso foi escrito, nem sei o que é que não há evoluções para esta corrida, portanto eu devido que melhore assim muito em relação a Imola. Agora, que é essencial o fazerem, mas não se prevê grandes evoluções para este fim de semana. Acho que a Red Bull um pouco e a Ferrari mais estão à espera de Barcelona. Estão a achar que a tal diretiva técnica das asas flexíveis os venha a colocar numa posição de competitividade, sobretudo a Ferrari, que não tem nesta altura. E eu acho que se calhar estão confiantes demais relativamente a isso. É uma confiança... Aqui no Mónaco, verdade que tanto o Lewis Hamilton como o Charles Leclerc podem conseguir numa volta de qualificação algo extraordinário, podem ter a sorte de fazerem, vamos supor, Q3, os primeiros a irem para a pista e chove, há 20% de hipótese de chuva só para sábado. E é a única altura onde pode chover, teoricamente, durante o fim de semana, é durante a qualificação no sábado. Pode acontecer, e tiram um coelho da cartola e depois o carro fica mais largo durante a corrida e fazem uma Villeneuve, não é? Pode acontecer, sem problema nenhum. Mas acho um certo otimismo por parte do Frederico Vasseur. E é um otimismo que também transpõe para o Lewis Hamilton, que dizia que não sei se vou conseguir dormir de quinta para sexta. Também é a excitação que tenho para pilotar o Ferrari nas ruas do Mónaco? Eu acho que fica bonito dizer isso, mas duvido que seja verdade, porque ele quer um carro competitivo e quando sem carro competitivo aquilo não tem tanta graça. Agora, mas se há circuito em que o piloto pode fazer diferença, eu acho que é aqui mesmo no Mónaco. Mas sabemos que não é um carro, ou em teoria, não é um carro ganhador. Aquilo que eu também disse há pouco, quando se mete no chão aqui em Mónaco, tudo pode mudar. Quando se mete o carro no chão, tudo pode mudar. Agora, é um circuito com as características não são da Ferrari e é um circuito que se prevê que sofra um pouco. Agora, é tudo bonito é quando se ganha. E para não dormir é preciso muito. É uma declaração mais para italiano sonhar e recordar aquilo que se passou ano passado com o Charles Leclerc, esta de Lewis Hamilton? Eu acredito no entusiasmo dele. Se há coisa que não podemos acusar o Hamilton este ano é ter perdido esse entusiasmo de criança. Cada vez que fala na Ferrari empolga-se, houve sinos a tocar, não na marola na cabeça, e isso é bom, ele tem essa motivação. Oscila às vezes com momentos como já tivemos este ano também, que fica amoado, fica fechado, a coisa não lhe dá a correr bem. Não há assim muito racional em dizer este carro este fim de semana vai ser, ou seja, em esperar assim uma coisa espetacular. Quando o João estava a dizer que eles podem conseguir um bom tempo na qualificação, obviamente os dois pilotos são hiper talentosos. O Hamilton dispensa apresentações, o Leclerc é o piloto nesta grelha que tem mais polos no Mónaco, mais que o Hamilton, mais que o Verstappen. Pode conseguir isso. Eu pensei que ele ia dizer que ia fazer uma coisa diferente. Chegam aqui 3, fazem a primeira volta e depois o carro sai em frente, enrasca-se e fica ali, ou sai em frente na descida para o gancho e fica ali, ou fica. Eu sei que já não dá, mas sabes que eles têm dificuldade às vezes em perceber que esse precedente já não funciona. Isto aconteceu umas quantas vezes e portanto nunca se sabe. Não, a direção de corrida conseguiu, não nesse caso, esse já é um caso antigo, mas conseguiu 2 truques para resolver várias questões. Uma delas tem a ver exatamente com as 2 paragens obrigatórias. Atenção que as paragens obrigatórias são para todos os pneus. Se o grande prémio for à chuva, também tem de haver 2 paragens, e por isso é que Pirelli, em vez de 2 jogos de pneus de chuva, tem 3 para este grande prémio, depois tem 5 Inter. A única coisa é que no caso de chover não precisam de ser 2 pneus diferentes, mas tem de haver 2 paragens, ou seja, tem de se usar 3 jogos de pneus. Criou um sistema em que, se a corrida for interrompida e houver uma bandeira vermelha e a corrida não recomeçar, os pilotos que não tenham feito ainda uma das paragens
são penalizados em 30 segundos, mais 30 segundos, ou 30 segundos apenas, há duas maneiras de o serem, se o piloto não, num grande prémio que vá até ao final, se não cumprir uma das paragens das boxes, será automaticamente desclassificado da corrida. É como se não tivesse participado na corrida. E depois, o Rui Marques descobriu um truque exatamente por causa das paragens para a corrida. Muitas vezes o que acontecia? Quando era a hora da paragem, o piloto falhava a travagem à saída do túnel e fazia à direita chicane do Porto. Quem o fizer agora, durante a corrida, e levar vantagem ganhando posição nas boxes, tem de ceder essa vantagem de alguma maneira. Irá ao Colégio dos Comissários porque é ganho de posição de forma ilícita, e aqui o ilícita comado. Portanto, digamos que o Rui e a FIA tentaram baralhar aqui um bocadinho as coisas. Não é? E bem, não. Se saírem normalmente, têm até a tabacaria para devolver. Se ganharem posição na paragem das boxes e antes, nessa volta de entrada, forem a direito, porque se ganha ali 2 segundos, contas redondas, é considerado um ganho, uma vantagem competitiva de forma errónea. Tudo dito quanto àquilo que pode vir a ser este... Tudo dito? Não, mas alguma coisa já está aqui dita sobre aquilo que pode vir a ser este fim de semana da Ferrari. Toto Wolff volta a estar presente também no paddock da Fórmula 1, não esteve em Imola, volta a estar presente e também no preview da equipa. Toto Wolff diz que é a oportunidade perfeita para melhorar aquilo que correu mal, não fale menos bem, mal em Imola, a dizer que o Mónaco é o sítio perfeito para maximizar. Gosto disso. Eu vi o build-up da tua frase e disse que é a oportunidade perfeita para, e eu pensei, vai dizer ganhar. Não. Para fazer um ótimo resultado. Não. Para melhorar. Parece uns sketches de uns humoristas portugueses conhecidos, já não vou em grupo. E depois para assim um bocadinho. Correu mal. Imola correu francamente mal. O Russell disse, aliás, que é a pior corrida que fazem em termos de comportamento nos últimos 2 anos. Coincidentemente, o único grande prémio que o Toto Wolff não foi este ano. Não foi o segundo. Também não foi ao Japão. Também não foi ao Japão. O Japão não correu tão mal. E o Japão não correu tão mal. Já agora o Antonello, o problema da paragem do Antonello é um problema de acelerador. O carro não tinha... O piloto acelerava, mas a potência do motor não estava lá. Continuava. Seja como for, independentemente desse problema, o carro de facto não estava a dar, a degradação de pneus era muito mais elevada do que eles pensavam. Voltou ao Mercedes há 1 ano e meio, 2 anos, e portanto foi mau. Até saltitava e tudo. Isso, eles trouxeram, a justificação que dizem é que trouxeram muitas novidades e não conseguiram acertá-las todas em setup. O setup nunca foi o certo. Eu diria que o Mónaco também não é o sítio mais adequado para conseguir afinar esse setup. Vamos ver, foi de facto a pior corrida da Mercedes este ano. A Mercedes está a fazer um bom campeonato dentro do género, desculpem a expressão, mas esquecer, está a fazer um bom campeonato, não o fez em Imola. Voltamos ao mesmo do Mónaco. O Russell tem feito qualificações fantásticas e Imola também a fez. Portanto, tira daqui uma volta espetacular na qualificação e isso muda completamente o cenário da corrida, e a Mercedes pode ser uma candidata à vitória, até não em ritmo puro, mas talvez pela posição em pista. E a escolha da cartola poderá sair da Williams? É que essa é a minha dúvida. Não é o circuito para isso. Eles, em termos de características do carro. Não é. É um circuito para... Não. Mas o Sainz anda sempre muito bem aqui e pontua sempre. Já sabemos quem vai ser o primeiro a bater na qualificação, então. Pronto. Maldição de comentador. Maldição de comentador. O Albon também não anda mal aqui. E os Williams têm surpreendido. Porque de facto, eu acho que já não podemos dizer que o Williams está mais pensado para um determinado tipo de pista, determinado tipo de curvas, porque este ano os circuitos têm sido basicamente diferentes. Verdade, podemos fazer uma analogia entre o resultado do Bahrein e o resultado de Imola. As coisas não é propriamente a mesma pista, mas tem ali alguns pontos em comum. Mas eu acho que os Williams podem ser uma boa surpresa. Podem ser uma boa surpresa. E com um bocadinho de sorte, no meio de tudo isto, a sorte no Mónaco, eu não gosto muito de falar da sorte, mas a sorte no Mónaco pode funcionar, podemos ter se calhar o melhor resultado do ano para a Williams. Não acredito na vitória, não, mas acredito com uma boa qualificação e uma boa estratégia de corrida, e a Williams tem tido boas estratégias de corrida, poderá estar capaz de conseguir melhor do que um top 5, ou seja, melhor do que o 5º lugar, mais à frente do top 5. Numa altura em que o Alex Albon está claramente sorridente, porque são 40 pontos, são 10 vezes o número de pontos das 2 últimas temporadas para o Alex Albon. Isso é incrível e demonstra também aquilo que tem vindo a ser a evolução da Williams esta agora, temporada. Por curiosidade, se vamos por esse lado, podemos dizer que o Piastri vai ser campeão do mundo.
porque nunca nenhum piloto ganhou 4 grandes prémios nos primeiros 7. Tinhas esse aí guardadinho para lançar. Eu vi que estava ali uma veia. Estava ali. Diz, por favor. Vamos às declarações. Exatamente. Vamos às declarações de Alex Albon e do piloto mais azarado do mundo. The biggest thing for us is, especially in the midfield, it's teammates and how they help teammates, let's say. So I think a good example would be Jeddah last year with Haas, with Kevin made a race where he basically parked the bus and allowed Nico to have a free stop. When you do around the track like here with 2 stops, that's definitely possible. And you don't want to race like that. So that's not to say I think it's a good idea to do a 2-stop. I think we need to try something, but may not change really the style of the race. Bueno, seguramente nos dé la esperanza un poco de que algo puede pasar el domingo. Normalmente en Mónaco siempre el sábado por la noche sabíamos la posición que salíamos y las esperanzas de ganar la carrera, de hacer podio, de coger puntos o de que iba a ser imposible hacer puntos, ¿no? Siempre había un poco ya todo definido y yo creo que con esta nueva propuesta de 2 paradas depende cuando las hagas, depende si tienes suerte, depende si hay safety car, banderas rojas, cualquier cosa te puede favorecer mucho o perjudicar mucho. Entonces, bueno, deja un poco de esperanza para el domingo. Vamos começar por esta declaração de Fernando Alonso, que até é bem séria. Fernando Alonso fala sobre o tema das 2 paragens. Fernando Alonso que dizia, e isto uma vez vai fazer aqui a ponte também para falarmos um bocadinho sobre o filme da Fórmula 1 que aí vem, dizia que o rádio foi adulterado, que a Fórmula One Management adulterou o rádio para parecer que ele queixava-se mesmo de ser um piloto cheio de azar e de não ter sorte nenhuma. Para já vamos à parte séria. 2 paragens, já aqui falámos, pode ajudar a baralhar um bocadinho com a corrida, mas Alex Albon adverte aqui para um facto importante: não vamos utilizar as 2 paragens para de alguma forma prejudicar os ritmos, prejudicar as equipas, e dá o exemplo de Jeddah em 2024, quando Kevin Magnussen propositadamente parou o autocarro, é uma expressão muito do futebol, mas também se utiliza aqui na Fórmula 1, parou o autocarro para dar uma paragem grátis ao então colega de equipa Nico Hülkenberg. E o Albon acha que isso não vai acontecer? É mais ou menos como dizer que os pilotos de Fórmula 1 não querem ganhar uma corrida nem que seja de legos. Nada impede no regulamento, desde que eles tenham um ritmo minimamente aceitável. Sim, não é? E portanto eu acho que isso, eu por acaso é das coisas que tenho mais certas para domingo. Eu também. É que isso vai acontecer, as equipas inteligentemente vão fazer essa gestão, quer dizer, têm que fazer, nem todas têm a mesma facilidade. Eu diria que a Ferrari tem mais dificuldade em dizer a um dos dois: epá, por favor, agora 2 segundos por volta mais lento, que é para ele conseguir parar nas boxes e ainda sair à tua frente. Mas se for obrigatoriamente necessário para a hipótese de uma vitória, eu estou convencido que qualquer deles aceitará. O mesmo se passa na Ele concorda, o Albon concorda, pede cautela na utilização destas. Sim, e pede cautela porque sabe que isso vai acontecer. Mas não havendo nenhuma desvio na pista, na defesa, de mudança de direção, isto é legal, é atrasar o máximo que conseguir, desde que pode ser 10 km/h, desde que... Aliás, o ano passado, o ritmo mais para o final da corrida, para evitar uma segunda paragem, vamos gerir completamente também, para de alguma forma poupar os pneus e levar os pneus até ao final. Foi a corrida toda com o jogo de pneus, porque houve a bandeira vermelha e a gente trocou. Sim, exatamente. Agora, já não há vantagem, só em relação ao que o Lourenço estava a dizer, já não é preciso fazer weaving no Mónaco para evitar ultrapassagens. Os carros são dobrados com a ir direito. É só deixar estar o carro onde ele está. Já nem tens que olhar para os retrovisores e pensar, é por aí. Não, é ir em frente a andar. O Fernando Alonso, por seu lado, diz que esta alteração pode vir dar esperança, porque falava ali, quase sempre sabias no final do dia de sábado se poderias eventualmente lutar pela vitória, lutar por terminar nos pontos ou tentar amealhar aqui qualquer coisinha, porque um pit stop corresse menos bem, qualquer coisinha que corresse menos bem poderia possibilitar, mas Fernando Alonso diz que provavelmente poderá dar uma ajudinha ao espetáculo. Vai-se jogar um pouco mais com estratégia, claro, mas eu acho que a opinião comum de todos é que não vai mudar grande coisa na corrida, mas que são a favor das 2 paragens. Isto porque vamos tentar qualquer coisa diferente para ver se conseguimos que o espetáculo seja de facto melhor. Pode ser que aqui seja, todos esperamos
isso aconteça, mas eu acho que realmente vai ser tudo muito igual, com 2 paragens, mas tudo pode mexer também com safety car e vamos ver. A vantagem do safety car não é dos circuitos onde seja maior. Estamos a falar de 19 segundos contra mais ou menos 15. Portanto, estamos a falar de uma vantagem de 4 a 5 segundos com o safety car, porque os safety car aqui andam a 80, mas nas boxes anda-se a 60. E por isso a vantagem não é tão grande. Mas existe, e 5 segundos aqui dará para encaixar 2, 3 carros. É um facto. Agora, eu tenho dúvidas e estou muito curioso com as estratégias das equipas e acho que vai depender, obviamente, do sítio onde elas vão partir, ou onde os pilotos vão partir para a corrida, mas estou sobretudo muito curioso para ver qual é a estratégia da equipa do pole position numa corrida que não tenha nem safety car nem virtual safety car. Já aconteceu? Já aconteceu. Nos últimos 10 anos? Não, nos últimos anos não. Não está bem. Certo, ou seja, há 40 anos sim, não havia safety car. Em 83 arrancaram no molhado, mudaram de pneus e a coisa aconteceu. Se me deres um segundo, mas nos últimos 10 anos não tinha ideia. Se me deres um segundo, tenho de ir à cábula. 96 também foi um ano muito pacífico. Completamente, sobretudo nos últimos anos, desde 2009, a meta. Desde 2009, 2018, 2021, 2023 e 2024 não houve virtual safety car ou safety car, mas houve anos aqui em que houve bandeiras vermelhas. Certo. Mas nestes 2024, por exemplo. 2024 não houve virtual safety car nem safety car, mas houve bandeira vermelha no início. Portanto, há essa hipótese. E estou muito curioso para ver o que é que a equipa que esteja na pole vai ter que fazer. Quem é que inaugura as paragens? As paragens, será que a primeira paragem não é logo na primeira volta para algumas equipas e se calhar depois deixar a segunda para uma fase mais tardia da corrida? Ao princípio falou-se muito, houve equipas que diziam, não, vamos parar a primeira e segunda volta, retomamos já isto e deixamos a corrida acontecer. Não sei se isso irá acontecer, tenho algumas dúvidas que isso irá acontecer, mas é uma hipótese. Paragem na primeira volta, paragem na segunda volta e depois, sobretudo para quem está à frente, deixar os outros andar. Porque isso coloca um piloto, não tanto o homem da pole, mas os outros que estejam ali quarto, quinto lugar durante muitas voltas no ar limpo. Tem importância menor aqui do que tem noutros circuitos, mas tem alguma importância, obviamente. Quem não quer pensar sequer no safety car é Fernando Alonso, o aclamado piloto mais azarado do mundo. Fernando Alonso, esta quinta-feira, veio pôr um bocadinho de água na fervura. Já fiz referência às palavras de Alonso, que dizia que o rádio foi adulterado, ou que a Fórmula 1 não mostrou todo o rádio para fazer passar uma ideia de drive to survive, se é que poderemos utilizar esta expressão, e dizia, então se eu sou azarado, o que dizer de outros 18 que aqui andam, que nunca venceram em Le Mans, que nunca venceram em Daytona, que nunca correram na Indy, que nunca fizeram Dakar, que não têm títulos mundiais de Fórmula 1. Esses, se eu tenho azar, não sei o que é que esses podem querer dizer. As palavras dele foram feitas com o Iau, não? É que ele disse que era o piloto mais azarado do mundo. Mas também não vejo qual é o mal. Eu também não precisa de fazer backtracking. Eu achei a mensagem de rádio absolutamente fantástica. Até porque ele estava, e ouvia-se na voz dele a verdadeira frustração, porque de facto o safety car virtual tramou-lhes a corrida, desculpem a expressão, mas completamente foi-lhes a corrida. Foi o que o Nuno falou na segunda-feira, no debrief, em que dizia era ali um momento ou outro e calhou precisamente no momento em que nos tramou a corrida. Havia duas voltas. Isso, o sexto lugar não era impossível, ainda que eu acho que de facto não seria fácil. Fosse um sétimo, seja como for, foi mais uma vez um 11º lugar a lutar até ao fim. Então, 0 pontos. Portanto, gostei eu percebo o que ele diz sobre o contexto, mas quer dizer, ele disse mesmo isso e disse com aquela raiva muito própria que lhe fica bem. É porque ele já estava em batalhas em pista. A raiva do murro no capacete na última volta, não é? É a mesma coisa. É o Fernando Alonso. E o Fernando Alonso já anda nisto há 21 temporadas. Tem mais corridas que a Red Bull. A Red Bull comemorou os 400 grandes prémios. Fernando Alonso 408. Embrulhem. Fernando Alonso, que este fim de semana terá a presença de alguém muito especial na box. Tu há pouco dizias que o Adrian Newey já não lá está. Regressa a Adrian Newey, não já para a Red Bull. Lá na Red Bull. Eu sei, estou a bater contigo. Adrian Newey regressa ao paddock da Fórmula 1. Já há imagens do grande cérebro, desenhador dos monolugares de Fórmula 1 dos últimos anos,
não só dos últimos anos, mas tem sido um verdadeiro cérebro no desenho dos monolugares, vestido de verde, com o verde da Aston Martin, e ao que tudo indica terá lugar no muro das boxes este mais ou menos, que aquilo não é bem o muro, não é? Sim, vamos na primeira linha. Na primeira linha. Vamos esperar para este fim de semana para ver se tem ou não presença marcada. Uma coisa certa, a realização vai tentar ir sempre buscar o senhor Adriano. Mas desculpa, Oscar, mais interessante do que isso é, segundo a notícia que vinha no The Race, penso que era no The Race, era a presença dele nos debriefs da equipa. E se calhar participando, não sabemos, mas se calhar essa sim será mais importante do que propriamente a presença no muro das boxes. É o senhor dos RH. Vai lá ouvir umas coisas e depois tomar umas decisões. Quem decidiu ficar em casa foi Max Verstappen, preferiu passar o tempo em família a ir assistir à antestreia do filme da Fórmula 1. Hoje alguns pilotos falaram sobre isso. Houve um piloto que dizia: isto é claramente um filme para Hollywood. Estava à espera que fosse um documentário. Sabemos que não, que vai ser um filme para Hollywood. Eu acho que, enfim, falámos sobre isso brevemente a semana passada em off, em conversas entre nós. Há pessoas que vão adorar o filme, há pessoas que vão testar o filme. Eu acho que depende muito da expectativa com que vão ver o filme. Uma pessoa que vai à espera de realidade, de muita accuracy, de muito rigor técnico, visual, histórico, vai sair profundamente desiludida. Uma pessoa que vai à espera de se divertir talvez consiga divertir-se bastante. Nós estamos aqui a falar do Mónaco, eu estou desde o princípio a pensar no melhor filme da história do cinema, e não há nada que vá bater esse filme. Quer dizer, o John Frankenheimer, Mónaco, 1966, e não há nada nunca na história da humanidade, eu digo isso aqui como velho, que vá bater aquele filme. Aqueles primeiros 20 minutos de filme ou meia hora de filme são todos passados no Mónaco. É espetacular. E no entanto, se olharmos para aquilo, a parte da corrida em si também tem muitas coisas que não são verdadeiras nem reais. Agora, não há nada que nunca vá bater aquilo. O filme vai estar feito no século XXI. Acho que o Verstappen fez bem ficar em casa. O filme vai estar em cartaz muito tempo, ele vai ter a oportunidade de ver. Até por fazer download também, não é? Sim, ele já disse. Quando ele estiver disponível para isso, para os pilotos, que já está, não sei. Ele já disse que quando estrear vai fazer o download. Lourenço, porque estamos aqui um bocadinho a brincar, mas é verdade. E o Max e os pilotos até não. Se olharmos para toda aquela gente que faz parte da Fórmula 1 e que segue as equipas, o Max e os outros pilotos podem-se chamar de privilegiados. E aqui com muito cuidado no uso desta palavra, mas podem chegar ao circuito mais tarde, saem mais cedo, não arrumam aquela coisa toda. É óbvio que depois estão dentro do carro a dar de si. Mas Max, a ser Max e bem, a dizer que é o meu tempo livre, eu faço com ele aquilo que quiser. Se quiser ficar em casa a jogar iRacing, é uma escolha pessoal. Exatamente, e é o tempo livre, como disseste, e faz o que quiser, até porque cada um lida com a pressão e lida com as vitórias, com as derrotas à sua maneira. Há uns que gostam, há pilotos que gostam de acabou o treino, fazem o debrief, vão embora, começam a pensar noutra coisa e querem se desligar da Fórmula 1 até outra vez, estar lá outra vez às 8 da manhã. Há outros que gostam e precisam de lá estar e para estar mais com a equipa. E são maneiras diferentes de trabalhar, não são melhores nem piores, simplesmente cada um lida à sua maneira, até mesmo próprio piloto, cada um tem a sua maneira de. Eu lembro-me que havia, às vezes estou na grelha, tenho pilotos que só estão focados, outros que estão na palhaçada, diga mais ou menos. Cada um tenta limpar e gerir à sua maneira, e acho que ele faz isso melhor do que ninguém, sem querer, sem se importar muito com a opinião dos outros. E o Max já no sábado à noite tinha estado no iRacing e depois no domingo fez aquilo que bem nos recordamos em Imola e venceu esse grande prémio. Convidou o Bortoleto para fazer parte da equipa dele. Convidou o Bortoleto, o mano mais novo, não é? O mano mais novo. O mano mais novo, como já se fala no Brasil sobre este bromance entre Max Verstappen e Gabriel Bortoleto. Tudo contado para este grande prémio do Mónaco, que vai acontecer de quinta, ou que começou na quinta-feira, sim, porque já tivemos os treinos livres da Fórmula 3, da Fórmula 2 e da Porsche Super Cup, e se prolonga até ao final deste fim de semana. Domingo a corrida vai arrancar às 2 da tarde e vai arrancar quer no canal 5 da DAZN, quer também na aplicação da DAZN, obviamente, mas vai arrancar também no canal 6 da DAZN. Porquê? Porque este é o fim de semana da estreia do F1 Kids. Está de regresso a edição desta temporada de 2025, ou está de regresso para esta temporada de 2025 o F1 Kids. Vão ser 7 circuitos aqueles que vão receber uma espécie de Fórmula 1 para os mais pequeninos. Nós, se nos perguntassem
Não faríamos esta semana, faríamos para a semana em Barcelona. Era a melhor forma de comemorarmos o Dia da Criança, mas é de pequenino que se torce o pepino e por isso nada melhor do que aproveitar para ver a corrida no próximo domingo, comentada por 2 crianças, no canal 6 da DAZN e na app da DAZN. João Amaral, Lourenço Beirão da Veiga, João Carlos Costa, obrigado meus amigos. Encontramos-nos nós 3 na sexta-feira, nós 4 no sábado. Foi um gosto ter estado na tua companhia. Não te esqueças ao longo do fim de semana para seguir de fio a pavio Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 e Porsche Super Cup.